Que sejamos todos guiados pelo Espírito do nosso Deus, o Espírito Santo, esse Espírito de poder, que Ele abra e que Ele nos mostre o caminho verdadeiro e nos dê humildade para sempre aceitarmos a vontade de Deus acima de tudo. Amém. Estamos fazendo mensagens aí do texto do livro de Tiago, e hoje os versículos são de 9 a 11, mas apenas lembrar que no versículo 1, Tiago, ele se apresenta como um servo do Senhor. E servo no sentido de ser escravo mesmo, de forma voluntária, guiada pelo Espírito desse Deus, nos colocamos como servos do Senhor. Do versículo 2 a 4, ele fala que as provações da nossa vida, elas produzem algo muito especial em nós, que é a perseverança. Então, se você hoje é bem perseverante, você passou por algumas provações da vida. E a gente então acaba descobrindo que isso é fato, né? Que as provações nos deixam cada vez mais fortes. Do versículo 5 a 8 mostra como obter a sabedoria para resistir às provações. E essa sabedoria, ela só pode vir de Deus, de nenhum homem. Você não encontra isso em livros, você não encontra isso em você. Você encontra em Deus. É dali que vem a sabedoria para resistir às provações. O nosso versículo 9 a 11, os versículos dizem o seguinte: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará nos seus caminhos. Ele trata de um tipo de provação, esse texto. Ele está falando de provações, tanto para quem está sem dinheiro, como quem tem dinheiro. E é interessante olhar nessa perspectiva que, na verdade, as duas pessoas, elas enfrentam provações na vida e que elas precisam resistir a essas provações. Então nós vamos dar uma rápida pensada sobre isso. Antes de falar sobre o texto, quero fazer aqui uma observação. A questão de pobreza ou de riqueza, precisamos fazer a seguinte separação. Na visão de Deus, na visão bíblica, nenhum filho de Deus é pobre. Nenhum filho de Deus deveria se dizer eu sou pobre. E a gente vai entender o porquê. Nós vamos entender o porquê isso. Na visão de mundo, na visão desse mundo aqui, das coisas materiais, aí sim, existem pessoas carentes financeiramente e existem aqueles que são abastados materialmente. No entanto, para ser provado em sua fé, o cristão pode ser pobre materialmente ou ficar pobre materialmente, assim como também Deus pode conceder riquezas para também provar o seu coração, para saber o que está no seu coração. Financeiramente ele pode sofrer. E esse é o ponto em que o apóstolo quer fazer a diferença. É uma diferença material, social, que se trata aqui neste mundo. O importante é perceber que também os bens materiais são concedidos por Deus.
E a Escritura diz que a cada um Deus dá de acordo com a capacidade que ele tem de administrar aquilo. Se alguém está reclamando da sua situação, por exemplo, financeira, que está muito baixa, responde no seu coração: se você tivesse dinheiro à vontade, fazer o que você quisesse na vida, você seria fiel a Deus? Você procuraria ao Senhor? Cada um responde de acordo com aquilo que imagina. E ele então começa fazendo uma afirmação sobre quem não tem dinheiro à vontade. E ele diz: o irmão de condição humilde gloria-se na sua exaltação. O que é isso, afinal? O que isso representa para nós, na verdade? Como é que um pobre pode se gloriar-se na sua exaltação? Glorie-se pelo fato de você ser filho de Deus. Glorie-se pelo fato de você ter recebido a fé em Cristo Jesus. Glorie-se por ser herdeiro do céu. Que privilégio ser herdeiro de algo fantástico e maravilhoso como é o céu. Glorie-se por ter tido os teus pecados perdoados agora há pouco. E esses pecados não precisar mais atormentar o seu coração, a sua mente e a sua alma, porque você está perdoado. Glorie-se porque o reino de Deus está dentro de você. Aquele que crê em Jesus, tem Jesus dentro do seu coração. E onde Jesus está, ali está o reino de Deus. Glorie-se pelo fato de ter o teu nome inscrito no livro da vida, que foi exatamente o que Jesus destacou para os 12 discípulos quando eles fizeram muitos milagres, voltaram totalmente felizes e dizendo: Senhor, até os demônios se curvaram quando falava do Senhor. E Jesus diz assim: olha, não fiquem felizes porque os demônios fizeram isso, mas fiquem felizes porque o nome de vocês está no livro da vida. Vale muito mais do que expulsar demônios. Então, estas coisas, irmãos, nunca será tirado do Filho de Deus. Podem cortar o seu pescoço, mas não podem te tirar estes privilégios. Porque no final da vida, é isso aqui que vai permanecer. É isso que fará a diferença quando você deixar este mundo. Então ele aprende e trabalha em algo extremamente importante quando você não tem dinheiro, que é a sua confiança em Deus. Como está a sua confiança em Deus quando você não tem dinheiro? É saber que Deus providencia cada coisa. E era exatamente isso quando o povo de Israel saiu do Egito. Deus disse: vocês vão levar tudo o que vocês têm, e à medida que vocês vão caminhando, eu vou providenciar o que vocês precisam. E à medida que eles foram caminhando, Deus foi concedendo a eles. Então essa é a confiança que Deus quer que os filhos de Deus, que seus filhos tenham no coração, que Deus irá providenciar o que é necessário. Olhemos o quanto isto é real e verdadeiro quando olhamos para esse povo de Israel lá do Egito, o quanto Deus atende às nossas necessidades, o quanto Deus está pronto para
botar aquilo que precisamos no momento certo. Confiem em Deus. Então a questão é muito séria. Alguns justificam inclusive os seus pecados, dizendo que roubou ou que fez outra coisa qualquer, porque não cresce financeiramente. Eu tive que fazer isso porque honestamente a gente não cresce nesse mundo. Eu tive que enganar, eu tive que roubar, eu tive que fazer um monte de coisa, porque honestamente eu não tenho o suficiente. E esse é o pensamento que muitas vezes corre entre a gente, que honesto nunca fica rico. Só que ele esquece que em Jesus nós já somos ricos. Em Jesus nós já temos o que precisamos. Será que isso não é verdade? Será que todas as coisas não procedem de Deus? Fala você, irmão, que tem menos posses financeiras. Não venda ou troque a sua dignidade. Não venda, não troque o seu amor a Deus. Não venda, não troque a sua fidelidade a Jesus. Não venda, não troque a sua herança eterna por uma coisa podre desse mundo. Mesmo que seja ouro, isso apodrece, isso destrói famílias, isso acaba com fé no coração de muita gente. Essas coisas são deste mundo. E pode ter certeza que trocar as coisas do mundo por uma herança eterna, você está fazendo um péssimo negócio. Um péssimo negócio. Não é porque os outros fazem que devemos fazer também. Exemplos temos a Riveria ao nosso redor, que muitos estão fazendo para enriquecer. Mas abram o olho, não se deixem seduzir pelo dinheiro. Como diz o apóstolo, glorie-se na sua exaltação. Gloriar-se por ter o seu nome no livro da vida, por ser filho de Deus, por ter uma herança maravilhosa te aguardando, e que você já pode sentir o gosto dela aqui nesse mundo através do poder de Deus na palavra, na Santa Ceia. Ser servo de Deus é um privilégio, é uma bênção. Mas depois o apóstolo também trata do cristão rico, do abastado. E em toda a Escritura encontramos histórias de homens tementes a Deus e que possuíam grandes fortunas. Quando o dinheiro é adquirido de forma honesta, é bênção de Deus. E cuidado para não adquirir as coisas com aparência de direito e dizer que isso é bênção de Deus. Tudo que leva o jeito humano não vem de Deus. O que é fruto do seu trabalho e o que vem de forma honesta, isso é bênção de Deus. O resto tem que cuidar de onde vem. Toda a riqueza construída sobre exploração, sobre roubo ou de qualquer outra forma é construir sobre areia. E um dia a casa cai. Podem ter certeza disso. A casa cai. Alguns Deus dá mais e a outros menos, no entanto, cada situação e cada um irmão, rico ou pobre, financeiramente, ele enfrenta suas lutas. E o texto fala delas, diz assim: e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca,
a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece, assim também o rico murchará em seus caminhos. Bom, a primeira provação de um rico é não confiar na sua riqueza. É não depositar o seu coração na riqueza e achar que essa riqueza será sua eternamente. E achar que com ela você tem negócio diante de Deus. Pobre homem que pensa assim. Então o cristão que tem bênçãos materiais, não deposite nelas o seu coração. Como diz o texto, vai murchar em seus caminhos. Infelizmente, muitos caem da fé. Até mesmo o pastor Jorge, no culto passado, ele mencionou isso, que muitos irmãos, infelizmente, abandonaram nesses 50 anos o trabalho de Deus, porque foram atrás de coisas que encantaram os olhos neste mundo, abandonaram e acabaram então desistindo de sua fé. Nós temos o maior de todos os tesouros, o céu. Por outro lado, o cristão rico também pode passar pela provação de perder tudo que tem, inclusive perder amizades por causa de sua riqueza. E não é assim que enquanto você tem dinheiro e oferece churrascos e festas e tudo mais, você vive cercado de pessoas, mas quando as coisas começam a enxugar um pouco, os amigos se vão. Ou talvez o rico, ele é tentado a aceitar coisas erradas contra a palavra de Deus para manter um status diante da sociedade, ou até mesmo para manter o seu poder aquisitivo. Não caiam na cilada. Isso é cilada do diabo. Ele quer pegar os irmãos que têm um pouco mais. E a provação nesse sentido é para não perder esses amigos, ser forçado a abrir mão da sua dignidade, da sua fé. Ou de fechar os olhos para aquilo que é pecado e aceitar numa boa. Talvez até perca a amizade, ou vai ter prejuízo financeiro, porém o cristão rico deve orgulhar-se nas provações que o rebaixam, talvez até mesmo com a perca de sua riqueza. Se isso aconteceu de perder patrimônio e não perdeu a fé, louve a Deus por isso. Outra provação da riqueza é pensar que tem algum valor a mais do que os outros seres humanos só porque tem um pouquinho mais. Então a gente tem que cuidar e não querer ser mais daquele irmão que possui um pouco menos do que a gente. E isso é uma tentação. Cansamos de ver, muitas vezes, cristãos que parece que existe uma competição para ver quem sempre tem mais ou as melhores coisas. Isso é uma cilada, isso é uma tentação. Até mesmo tratando os demais como inferiores, como se eles devessem favor para eles, alguma obrigação de servi-los porque eles têm mais. Aquele pensamento, se não fosse eu, até mesmo esse pensamento pode existir entre os cristãos. Espiritualmente, esses cristãos ainda são crianças e eles precisam do leite espiritual. Eles precisam continuar tomando leite como uma criança. Quando nasce, ela precisa de leite, porque o estômago não suporta uma comida mais sólida.
Então, cristãos que estão pensando assim, eles precisam de leite, mas precisam amadurecer também. Vejam o que Deus diz em 1 Tiago 6, 17 e 19. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. E outro texto de Isaías que é importante, uma voz diz, proclame, e alguém então pergunta, o que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva e toda a sua glória como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O ser humano, diz Jó, nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Vira pó. Exatamente isso, irmãos. Há quanto tempo nós ainda vamos estar aqui para virar pó? Quanto tempo o ser humano ainda tem? Você tem, eu tenho. 2 anos, 1 ano, 1 dia, 1 mês? Onde você estará daqui 10 anos? Quem será você daqui 20 anos? Daqui 50 anos? Quem sabe nem plaquinha de cemitério teremos mais. Seremos lembrados por poucos, por pouco tempo, mas depois vamos cair no esquecimento, assim como os nossos antepassados, que nem lembramos mais deles. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Os poderosos que se cuidem. Aquele que tem um pouco de poder, não pense que esse poder estará em suas mãos por muito tempo. Aquele que tem riqueza, não pense que essa riqueza estará por muito tempo em suas mãos. Isso passa. Em cima de onde você mora hoje, quantos já passaram ali? Quantos já moraram naquele lugar onde você mora? Como disse o texto de Romanos agora que nós lemos, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. No versículo 3, esse de Romanos 12. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quem sou eu para ser conselheiro do meu Deus? Eu sou cinza. Eu sou pó. Quem foi o conselheiro do nosso Deus quando ele foi criar o mundo? Onde nós estávamos? Nós recebemos tudo pronto. Deus nos deu. E nos achamos cheios de orgulho por aí, como se nós fôssemos os tais. Uma coisa é certa, irmãos. Sendo humildes materialmente ou ricos, ambos, agora diante de Deus, sejamos financeiramente
menos favorecidos ou mais favorecidos, nós podemos nos gloriar e nos alegrar. Porque o que nos mantém fiel não é a sua pobreza. O que te mantém fiel a Deus não deve ser a sua pobreza. E nem o que te mantém fiel deve ser a sua riqueza. Porque já vi irmãos cair quase da fé, porque perderam um pouquinho do patrimônio que tinham. Então, se a sua fé estiver firmada em cima do seu patrimônio, Deus me deu, agora se Deus resolver tirar. Assim como a fé não pode estar firmada em cima da pobreza. Tem um texto de Paulo que traz uma resposta para essa questão, que diz assim, vocês conhecem o texto. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece, seja na pobreza de poucos bens materiais, ou seja na riqueza. Seja feliz diante do Senhor, e não por aquilo que você tem ou deixa de ter. Se tem muito ou pouco, não importa. Deus é o motivo da nossa alegria. Deus tem que ser a base da nossa fé, porque senão, logo nós vamos abandonar essa fé. Logo nós podemos deixar essa fé. Então Deus tem que ser a base, nossos pés têm que estar firmados sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e não sobre qualquer outra situação da nossa vida. Que Deus continue sendo a base da verdadeira felicidade, seja para cristãos mais humildes ou para os ricos, e que tudo seja feito para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém.